Summer Aleph Lamed, muitas bênçãos, muita prosperidade para mim, para você e para cada um que acesse e veja esse vídeo. Minhas bênçãos, as bênçãos da sacerdotisa Elis, independente do porquê você veio assistir esse vídeo, de qual sua intenção, de qual, mas para quem assistir vai receber alguma coisa, vai receber uma mensagem de luz e as minhas bênçãos, tá? Minhas bênçãos. Tô aqui com a Árvore da Vida, que é uma tiragem que eu ensino no curso do Oráculo da Magia Cabalística, que é o meu baralho, né? Tem curso mês que vem, outubro, online, presencial. Então, quem tiver interesse em adquirir o baralho, ou fazer o curso, ou no atendimento, só entrar em contato. Trouxe aqui a Árvore da Vida, uma tiragem muito específica, cabalística, com o oráculo que é cabalístico, para falar sobre o julgamento do Bolsonaro. Eu não sabia o que é que eu ia abrir aqui, não sabia. Eu deixo para na hora vir a mensagem, peço para os meus mentores. Tem muitos tarólogos que abrem pelo signo, né? As pessoas se identificam dessa forma e eu não queria fazer dessa forma, então estou pedindo sempre uma mensagem que meus mentores queiram trazer. E aí veio isso, eu falei, misericórdia, não acredita disso que eu vou falar? Misericórdia, né? Mas é sobre isso que eu vou falar, a tiragem que eu fiz foi em relação a isso, tá? Tá muito forte, a boa notícia, né? É que tem luz, sim, no final do túnel, né? Independente se você é de direita ou se você é de esquerda, o que eu tô vendo aqui nessa tiragem é que o povo brasileiro em si vai sair ganhando ao final de toda essa história. Que a gente está sendo muito assistido. Eu tirei umas cartinhas ciganas aqui também, então saiu essa carta linda da estrela, que é a própria espiritualidade, né, presente. Mamãe Oxum, os lírios e a raposinha. Essa raposinha, uma das interpretações que eu fiz aqui é os mentores, né, os guias prestando muita atenção em cada movimento, a luz, a espiritualidade de luz prestando muita atenção em cada movimento de tudo que está acontecendo. Não cai a folha de uma árvore que não esteja dentro da lei maior e da justiça divina, e a justiça divina está aqui na mesa, saiu a justiça divina na mesa. Então, o Brasil é muito importante para a espiritualidade de luz em relação ao mundo. O Brasil tem um papel muito importante para o mundo, para o caminho de evolução espiritual do mundo. Então, os mentores de luz, os extraterrestres que também acompanham tudo que está acontecendo aqui, que também estão acompanhando a nossa evolução, o nosso movimento, o nosso caminhar, que estão dando suporte para nós, toda essa galera que está acompanhando o movimento, eles estão atentos e está tudo dentro do plano maior. A gente diz na Kabbalah, né, nos conhecimentos da Kabbalah, que o mal ele só tem função que ele tem função dentro da lei, né? Ele só pode agir dentro da lei com a função de te trazer evolução, crescimento, aprendizado. Então, até as trevas servem a Deus, até as trevas só podem ir até onde for dentro da lei maior. Então, as trevas, elas só têm espaço para agir na nossa vida, para trazer algum aprendizado para a gente, para que a gente cresça com aquilo, para que a gente evolua com aquilo. Tudo é só aprendizado no final, né? Então, por mais que pareça que tem muita injustiça, parece não tem mesmo, né? Por mais que a justiça foi morta no meio dessa história toda, que a gente vê inversão de valores, crise moral, crise ética e moral, né? Tá tudo invertido, né? O poste mijando no cachorro, né? A gente brinca. Por mais que a gente tenha tudo isso, tá tudo certo, porque desse movimento vai sair uma grande luz, uma grande proteção espiritual e uma grande virada de crescimento para nós brasileiros, para o Brasil. Eu não vejo aqui por essas cartas a gente sofrendo com sanções,
com pobreza ou virando ditadura de verdade. A gente já está muito essa questão de ditadura, porque por mais que os esquerdistas falem, ah, não tem ditadura no Brasil, como assim? Até eu tive posts derrubados durante a pandemia, porque não queriam que a gente expusesse muitas verdades. Aliás, as verdades não podem ser ditas, né? Então, isso é ditadura, gente. Quando censura alguém, alguém não pode falar, quando esse monte de jornalista é perseguido por querer falar a verdade, a mídia é derrubada por querer falar a verdade, isso é censura, né? Ah, mas eles estão falando mentira. Deixa falar, vamos ver se é mentira, vamos discutir, vamos expor todos os lados da questão, vamos discutir, vamos ver se é mentira. Não é mentira, né, gente? Se fosse mentira, deixavam falar. Estão preocupados por causa de dizer a verdade, estão tentando calar, estão tentando censurar. Isso é ditadura, isso é censura, né? Então a gente está passando por situações muito complicadas, mas a luz vai agir. A luz está atenta, está tudo sendo acompanhado pela lei maior e pela justiça divina. Eu sei que a gente está cansado de esperar, porque a gente já ouve isso e já espera por isso há tantos anos, né? Vendo aí as injustiças com os perseguidos do 8 de janeiro, pessoas boas, inocentes, trabalhadoras que não tinham ficha criminal e que estão sendo tratadas como terroristas sem ter uma arma na mão. Então, inversão total, né? Enquanto os traficantes pagam lá o juiz e saem de boa, né? Todos eles, assim como Lula, todo mundo sendo liberto, sendo descondenado, sendo as provas sendo apagadas, né? Enfim, tudo invertido, né? Tudo invertido. Então, mesmo a gente vendo tudo isso e a gente estando cansado, porque a gente já espera essa ação de luz há tanto tempo, e mesmo assim a gente parece que não vê a coisa acontecer, pela minha leitura aqui, eu vejo uma proteção muito grande e uma mudança de direção para a luz começar a aparecer, para as verdades começarem a aparecer, para verdades serem reveladas e serem ditas. Então vamos lá, vou destrinchar o que eu estou dizendo aqui. A gente começa com Malkuth, que é a realidade física, saindo com a carta do cubo de Metatron. O cubo de Metatron ele fala de cocriação, de cocriar. Aqui eu vejo uma nova energia, aqui eu vejo algo novo, iluminado, porque a luz de Metatron, né, a luz que rege a esfera de Keter, é a própria iluminação. Isso aqui entra quando a gente ativa o cubo de Metatron, né, quando a gente ativa o Merkabah, a gente ilumina totalmente a nossa consciência, a gente tem uma expansão de consciência. Isso aqui simboliza isso. Então, isso aqui simboliza no físico as pessoas abrindo a cabeça, expandindo a mente, vendo com clareza, tendo clareza mental, descortinando os olhos, né? É isso que eu tô vendo nesse cubo de Metatron aqui no reino físico, em Malkuth, né? Então, a realidade física, que é baseada na ilusão, né? A gente saindo dessas ilusões, a gente começando a ver as coisas com mais clareza, preto no branco, o que é e o que não é. Rode os pensamentos e netzar os sentimentos, saiu Gevurah, Samael, com a força de vontade, a determinação, a coragem, e netzar a carta da força, que também traz esse chamado para buscar a nossa força interior, né? A nossa própria força. Só que aqui é uma força sem fazer força. Me parece que aqui tem uma grande força da luz, mas a luz agindo como se fosse uma coisa assim, simples, fácil, né? É, então parece que vai ter uma ação da luz e uma coisa que a gente esperava que fosse assim estrondosa, briga, guerra, vai ser assim, uma, uma coisa fácil, uma coisa que vai ter uma grande força, mas que vai virar de uma forma sem luta, sem... Ah, Gevurah poderia ser a esfera que tem as armas de luta, né? É a esfera do poder bélico, é. Mas eu não estou vendo essa luta em Gevurah, não. Eu estou vendo aqui com tanta luz, Arcanjo Gabriel aparecendo duas vezes no jogo, Arcanjo Miguel, Arcanjo Uriel da Justiça Divina, tanta luz de arcanjo aqui. Eu estou vendo uma grande proteção, né? Metatron também aqui na mesa, Samael de Gevurah.
Então eu vejo muita luz regendo e protegendo. Então não acredito não que vai ter embate, que vai ter poder bélico, que vai ter briga, que vai ter que vir, é, enfim, não vejo nada disso não. Eu vejo o louco aqui na base da árvore como o próprio Alexandre de Moraes, né? Ele sustentando esse julgamento, né? Ele na base aqui levando em frente esse julgamento, sustentando esse julgamento, porque Iesod, a esfera onde ele está, é a base da árvore, é o que dá sustentação para toda essa história, né? Então, ele querendo sustentar essa história até o fim. E de uma forma tão louca e tão irresponsável que ele vai caminhando sem ver que o abismo está na frente dele. Ele caminhando para o abismo, e ele tá assim, né, gente? Ele tá caminhando para o próprio abismo, e parece que ele não se dá conta de que ele está a passos firmes para cair num buraco que ele não vai sair nunca mais. Inclusive, aqui o louco, ele está desprendido de tudo, né? Ele não está carregando nada com ele, ele tem um certo desapego. E o Alexandre de Moraes já perdeu tudo. Só que ele parece, pelo louco, que ele não sabe ou não aparenta saber o que ele ainda tem para perder, né? De cair no abismo se ele continuar andando, porque aqui não dá para ver na carta, mas tem um abismo na frente do louco, né? O louco tá caminhando feliz, mas tá para cair no abismo. Então ele parece não perceber, parece que ele caminha como se não tivesse caminhando para esse abismo. E ele já perdeu tudo, mas eu entendo aqui, né, no meu sentir, tá, gente? Que ele ainda tem muito para perder, sim, e que ele não está se dando conta disso e que ele continua, ele não vai parar, né? E isso que eu sinto aqui, que ele vai continuar nessa loucura, nessa irresponsabilidade de tentar levar isso em frente sem prever as consequências, não só para ele, para todos nós, né? Para todos nós. Ele está sendo inconsequente, irresponsável, louco aqui, por todos nós, porque também não está equalizando, ponderando o que acontece com as atitudes que ele tem, né? Mas eu entendo aqui que ele tem mais o que perder, sim, que ele perde a saúde, que ele perde o futuro, que ele perde cargo, que ele perde. Eu vejo ele perdendo tudo. Eu vejo ele metendo louco aqui. Às vezes a gente mete o louco, a carta do louco traz uma nova jornada de luz, onde te pede um salto de fé. Não vejo isso para ele aqui, não. E eu vou explicar o porquê, tá, gente? Poderia ser. Poderia ele, com a fé dele, seguindo em frente, metendo louco, mas ele começando uma nova jornada, né? Iluminada, né? Não vejo isso, eu vou explicar o porquê. Eu não sinto o Alexandre de Moraes representado aqui pelo louco, eu não sinto ele no resto da questão. Ele morre aqui. Então, para mim, ele caiu nesse abismo. Ele meteu o louco, que a gente sabe que ele tem essa postura de seguir em frente, independente do que for, ele é imparável, né? Então, é como se ele estivesse caminhando aqui, caísse nesse abismo e acabou. E ele fica por aqui. Eu não vejo ele no resto da tiragem. Eu vejo o Bolsonaro, que aí eu vou falar aqui, e eu vejo os brasileiros, principalmente, eu vejo os brasileiros. É como se a questão parasse entre Bolsonaro e Alexandre e não existisse mais nada disso e ficasse um novo Brasil para os brasileiros. É isso que eu estou sentindo nessa tiragem. Então, Alexandre some aqui, não vejo mais ele aqui no resto da questão. No centro, em Tiferet, eu vejo o eremita representado pelo Bolsonaro, então ele no centro da questão, todo mundo olhando para ele como peça central, né? Só que eu vejo a postura dele assim, que ele sempre faz isso, né, gente? Ele fez isso no 8 de janeiro, ele estava assim, ele sempre se posicionou assim. Ele busca a sabedoria dentro dele, ele se retira, se reclusa, ele está recluso. Nessas horas ele não dá, até porque ele nem pode, né, falar, e isso é ditadura, isso é censura, ele não pode falar. Mas mesmo que ele pudesse, ele não é um cara que vem e fica fazendo polêmica nessas horas. Ele sempre busca Deus, ele sempre busca iluminação, o sagrado, ele busca recolhimento, voltar para dentro dele, buscar sabedoria, reza,
dobra o joelho dele e pede: o que que eu faço agora? Me manda a sabedoria, me diz a palavra certa, me fala a pessoa certa para comunicar. Então eu vejo ele assim, eu vejo ele se retirando de cena, isolado, e ele está assim, a gente sabe que ele está privado até de ver família e tudo mais, né? Eu vejo ele isolado e eu vejo ele buscando sabedoria e quieto, muito quieto, né? O eremita aqui é muito quietinho, tá quietinho aqui. Mas eu só vejo o Alexandre e ele aqui. Depois eu não vejo mais. Então é como se essa questão do julgamento ou parasse ou acabasse. E se acabar, eu entendo que acaba assim, some, né? Tipo, encerra, talvez encerrando o julgamento, né? Anulando o julgamento, porque se ficar comprovado, eu sou uma pessoa que acredito que o Lula não ganhou em 2020, em 22. Eu não consigo acreditar que a maior parte do Brasil votaria num ladrão. Eu não consigo acreditar nisso. Se ficar provado que foi fraudada as eleições, e a gente já tem várias provas em vários sentidos, o golpe não foi de Bolsonaro, o golpe foi da esquerda, né? O roubo foi da esquerda. Então não faz sentido dizer que Bolsonaro tentou dar um golpe, tudo é anulado. Então isso pode acontecer, de repente é isso, porque eu sinto que tudo some. A questão não aparece mais, não vejo ela sendo levada até um final de um julgamento que encerra com alguma, ou tá preso ou não, ou tá absolvido, não vejo. Eu vejo que isso some, que acaba. E aí eu vejo o Brasil mudando de direção. Aqui eu sinto como o Brasil, os brasileiros, né? E pelo cubo de Metatron aqui embaixo, é como se uma nova luz, uma nova clareza mental se fizesse para os brasileiros, eles começando a enxergar. Porque imagina, se tudo isso vier, se todas as mentiras vierem à tona, descortina muito. Imagino que algumas pessoas vão pensar, né, de tão enganadas que foram, né? Então aqui eu vejo assim a bússola mudando de direção, as coisas mudando de direção. Precisa ter uma decisão, uma escolha aqui para finalizar, para tomar uma decisão, para dar um rumo em tudo isso. E eu entendo que essa decisão é feita pela primeira vez, né? Que nunca foi pelo brasileiro ou pelo Brasil, mas pela primeira vez vai ser pelo brasileiro e pelo Brasil. A decisão é como se fosse por uma pacificação, por uma união, por um cuidado do Brasil. Então, se toma a decisão de fazer o que é melhor para o Brasil. Aí eu entendo que são retiradas as sanções, enfim, que as coisas começam, talvez enfim, se a decisão for tomada, né, e algumas pessoas forem presas, por exemplo, muda toda a direção mesmo da história toda, né? Mas eu entendo que fica bom pros brasileiros, né? E isso, seguindo em frente, seja você de esquerda ou de direita, se isso for em frente e concluir, não é bom para ninguém, né? Porque uns vão ficar chateados se o Bolsonaro for preso, outros vão ficar chateados. Todos nós vamos sair prejudicados pelas sanções do Trump, dos Estados Unidos, enfim. Então, de toda forma, isso dá ruim. Eu não vejo dando ruim, eu vejo dando bom. Porque aqui a gente tem em Keter a proteção espiritual de Arcanjo Miguel, a gente tem em Biná a justiça divina, Arcanjo Uriel com seu símbolo da justiça que corta todo mal, aqui corta todo mal, aqui corta todo mal, Arcanjo Gabriel trazendo a providência divina, o que que a gente precisa agora, o que que a gente mais precisa agora. A providência divina de Gabriel aparece duas vezes, o símbolo dele e ele mesmo. As duas cartas que eu tenho no baralho que representam a força do arcanjo Gabriel, e é ele que está mais à frente mesmo em toda essa questão do que está acontecendo. Então, isso me diz, ó, eles estão cuidando. A espiritualidade, né, que é aqui, essa estrela linda aqui, né, a cruz, a espiritualidade está cuidando, está observando, está acompanhando de pertinho cada movimento. Então, a gente vai ter aqui um desfecho de luz.
Uma vai ter uma mudança de direção, uma decisão vai ser tomada, uma escolha vai ser feita pelo melhor para o Brasil e para os brasileiros. Eu acredito que não é nem prender e nem absolver. Eu acho que tem uma anulação do. Eu acredito que tem uma anulação do julgamento, que não dá em nada, porque aí tem uma outra solução de um outro caminho que todo mundo aceita e que é melhor para todo mundo. Mas talvez por alguma coisa que faça aparecer, vai aparecer alguma coisa aí, já apareceu, né, aquelas provas, mas até aí a gente teve tantas provas até hoje e todas elas foram ignoradas, né? As câmeras todas do 8 de janeiro, 55 câmeras que foram apagados os vídeos, e as pessoas têm esses vídeos rolando na internet com a Glaze Hoffman lá dentro, com o Lula lá dentro, estavam todos eles lá dentro, e isso tudo foi apagado, né? Então, a gente prova sempre tiveram e nunca foram ouvidas ou nunca isso nunca foi relevante, porque quem está na frente não quer que isso seja relevante, mas alguma coisa vai fazer mudar a direção e a gente vai ter paz. Eu não vejo a gente tendo briga, não. Eu vejo o Brasil voltando a entrar nos eixos, sem sanções e com uma reprogramação mental para todos os brasileiros, uma nova visão, um novo começo, um novo caminho, um novo caminhar. Alguma coisa vai acontecer aqui que vai mudar tudo. Isso porque eu tirei falando do julgamento do Bolsonaro, né? Mas eu não acho que o final, o desfecho aqui fala só do julgamento. Eu acredito que fala do Brasil. Esse aqui é o oráculo da magia cabalística, ele tem símbolos de magia, né? Esse é o símbolo do arcanjo Uriel, esse é o símbolo do arcanjo Gabriel, cubo de Metatron é do arcanjo Metatron, ele tem símbolos e ele tem as 10 esferas da árvore da vida representadas pelos seus arcanjos. Por exemplo, Miguel é regente da esfera de Rod, ele tem o planeta Mercúrio, né? Gabriel, que rege Iesod, ele tem a Lua, né? Tem muita informação cabalística nesse baralho. Eu dou o curso dele, em outubro a gente tem o curso, e é isso, gente. Essa é a mensagem que eu tenho dos meus mentores em relação ao julgamento do Bolsonaro. Vamos ver se vocês vão gostar. Peço só para o pessoal ser educado, claro, se não for também eu vou tirar, né? Não vou deixar o pessoal xingar no chat, eu vou tirar se tiver alguma coisa assim. E é isso. Gratidão, pessoal. Shalom, rei. Gratidão. E muitas bênçãos para o nosso Brasil também. Que a espiritualidade realmente esteja guiando a gente nesses momentos tão confusos e tão conturbados. Beijo para vocês, gente.